De um tempo pra cá tem viralizado na internet vídeos de pessoas de esquerda dizendo que provavelmente não votarão no Lula por conta do Alckmin. Muita gente começou a se perguntar aí por que o Alckmin, se a gente é obrigado a engolir o Alckmin, outras pessoas dizendo que essas pessoas que dizem que não vão votar no Lula por conta do Alckmin, está lá como vice dele, vai estar ajudando o Bolsonaro. E eu preciso falar de novo sobre isso aqui, porque alguns dias atrás o meu amigo Ferrez esteve no Monarch Talks, o podcast do Monarch em outra plataforma, e lá ele falou que é muito complicado essa história do Alckmin ser vice do Lula, por causa da questão das chacinas que tiveram na cidade de São Paulo, por conta das gestões, tanto do Geraldo Alckmin quanto de outros governos ligados ao PSDB. A gente viu uma declaração recente também falando sobre isso do próprio Chavoso da USP, e mais recentemente, antes do próprio Ferrez, teve a situação da Rita Von Hunt. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque a gente precisa separar uma coisa da outra, e eu vejo às vezes muita gente tentando criticar o Ferrez, o Chavoso, a Rita, como se a gente tivesse a obrigação de ter um olhar único. E não é bem assim. Bora pro vídeo. Tá falando na minha mesa, na minha casa, que eu tenho que engolir o Alckmin? Assim? Mas não há vírgula, irmão. O Alckmin, na gestão Alckmin, só uma chacina na gestão Alckmin matou 493 jovens de periferia, mano. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo aqui, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do nosso canal, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, ou seja um apoiador, indo na descrição do vídeo, tem um link do nosso Apoia-se. Se você quiser colaborar direto aqui no vídeo, tem um botão embaixo aqui, o Gabriel vai mostrar para vocês em algum lugar, escrito obrigado, você já pode mandar a colaboração diretamente aqui no vídeo, ou se quiser ajudar com o nosso Pix, é esse aqui. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um vídeo que tem viralizado aí em alguns canais de corte, do meu amigo Ferrez, falando sobre a chateação que ele tem, o incômodo que ele tem nessa aliança entre Lula e Alckmin, que para ele votar em Alckmin é votar em alguém que foi responsável por mais de 400 mortes na periferia em São Paulo, outras situações que a gente sabe que existiram também durante a gestão do Alckmin como governador de São Paulo em especial, e como bem lembrou o Ferrez, o Maurício DTS e ele tiveram de enterrar vários jovens ali, ele esteve presente em vários enterros de jovens que foram mortos durante a operação de polícia, durante a gestão do governo do Geraldo Alckmin. Eu ouvi muita gente falando, não, mas nesse momento a gente tem de tapar o nariz, fechar os olhos e votar no Lula, porque não tem alternativa. Não, se você não entende que nesse momento a união entre Lula e Alckmin foi necessária para evitar um mal maior que é o Bolsonaro, e se você não votar no Lula por causa desse pensamento em relação ao Alckmin, você vai estar ajudando o Bolsonaro. E aí que para mim está um grande equívoco. Por quê? Ninguém vai saber a dor que o outro sentiu. Ninguém vai entender essa situação que o Chavoso tenha passado, que o Maurício DTS passou, que o Ferrez passou, que outras pessoas que vivem em periferia e que são abandonadas pelo Estado, inclusive do próprio Estado da esquerda. A gente está vivendo uma época muito complicada em que a esquerda está ficando muito em gabinete, muito em universidade e esquecendo de fazer aquilo que o Brau lembrou, e a gente está nesse momento contra o Bolsonaro e continua não acontecendo, que é a volta para a base. Essa ascensão do Lula, essa liderança nas pesquisas do Lula, não se está dando porque a esquerda entendeu que precisava voltar para a base, não está se dando porque a esquerda entendeu que precisa dialogar com quem ajuda a manter a esquerda no poder. Não! Parte do alcance que o Lula tem atingido nas pesquisas se dá por conta da alta rejeição que o governo Bolsonaro tem, pelas boas lembranças que a gente teve do governo Lula também, e porque o Lula é uma figura democrata no cenário político brasileiro. Não achem vocês aí que tá todo mundo consciente de que vamos votar no Lula porque o Lula é o melhor para o Brasil. Tem muita gente que quer votar no Lula basicamente porque o Lula vence o Bolsonaro, e não porque acha que o Lula é melhor ou pior que outro candidato da esquerda, por exemplo. E por que eu tô falando isso pra vocês? Pra mim, como cientista político, é mais fácil tentar entender essa aliança entre Alckmin e Lula, em especial por questão de estratégia. O Lula chamou o Alckmin para poder ser vice da sua chapa, para mandar uma mensagem para o mercado financeiro que dizia que o Lula voltaria agora de forma mais radicalizada, aos moldes do Lula da década de 80, já que ele foi presidente do Brasil 2 vezes, teve boas gestões, fez a sua sucessora, a Dilma Rousseff, então ele já tem um histórico, então agora ele poderia fazer o que ele quisesse aí e trazer um governo um pouco mais para a esquerda. Então esse chamamento do Alckmin se deu por conta disso também. Outro ponto que para mim é o ponto principal
principal, porque o Lula não precisaria se unir com o Alckmin para vencer a eleição, o ponto principal para mim é tirar o Alckmin da corrida eleitoral de São Paulo, mas o grande objetivo é colocar o governo de esquerda no poder em São Paulo, porque caso o Fernando Haddad consiga ascender ao poder em São Paulo e faça uma boa gestão como governador do estado de São Paulo, isso pode fazer com que a esquerda se perdure no poder durante muito tempo. Só que essa é uma visão de um técnico, essa não é uma visão do cara que está vivendo lá na periferia, que teve amigos chacinados, que tem pessoas presas por processos ali que foram fraudados, por colocar posse de droga onde não se tinha droga, por exemplo. Então vocês que são da esquerda, assim como eu, a gente precisa compreender que não existe uma esquerda homogênea, nem todo mundo é igual dentro da esquerda, e precisa entender também que o Chavoso, que a Rita, que o Ferrez, eles podem não querer votar no Lula porque o Lula tá com Alckmin, eles podem decidir que não vão votar no Lula por questões pessoais, é simples assim. Isso não tornará o Ferrez ou o Chavoso mais ou menos ativo dentro da militância de esquerda. Eu vi muita repercussão positiva, mas também vi muita repercussão negativa, e como alguém que saiu da militância e foi pra academia para estudar ciência política, hoje eu consigo separar. Aí eu falei, como militante de esquerda, eu acho péssima por causa de todo o histórico do Alckmin. Mas como cientista político, hoje eu consigo separar uma coisa da outra. Isso não quer dizer que porque eu consiga separar a parte técnica da parte da militância e entender que para militância isso me deixa muito triste, mas que tecnicamente é uma jogada inteligente, porque isso vai supostamente facilitar o caminho do Haddad e que isso pode acabar consolidando um governo de esquerda tanto no estado de São Paulo quanto para o próprio governo federal. Só que para quem está vivendo o dia a dia da comunidade, para quem está sendo agredido, oprimido, tomando enquadro, vendo o amigo morrer sem cometer nenhum tipo de crime, para quem está vendo isso, meu amigo, não é só fechar os olhos, tapar o nariz, apertar 13 e esquecer que o Alckmin é o vice do Lula, não. A gente tem de abrir os olhos para isso, a gente tem de começar a ser crítico também. Senão a gente vai acabar criando no futuro muito próximo uma religião, ou uma equipe, ou um grupo, ou um movimento muito similar ao que foi o bolsonarismo durante a gestão do Bolsonaro. Que tudo de ruim que o Bolsonaro faz, os apoiadores mais ferrinhos dele dizem que tá tudo certo, e a gente não pode chegar e falar, não, essa união aí entre Alckmin e Lula é perfeita, é maravilhosa, você não tem o que questionar, o Alckmin mudou. O Alckmin não mudou ainda, esse é um fato, não deu pro Alckmin mudar de 6 meses pra cá, não deu pro Alckmin mudar de 1 ano pra cá, não dá pro Chavoso, pro Ferrez e pra outras pessoas que vivem na periferia de São Paulo, por exemplo, que foram vítimas diretas da má gestão do PSDB e do Geraldo Alckmin, ignorar o que tá acontecendo. Agora, você que entende tecnicamente, como eu entendo também, você pode ter uma opinião um pouco mais crítica do ponto de vista técnico. Mas como militante, todos eles estão certos. Todos eles estão certos. Além de militantes, eles são cidadãos que foram afetados diretamente por isso. Eu fui no Avesso Podcast, conversei muito com o Ferrez, no dia que eu passei o dia lá no Capão Redondo com ele, com a de Holanda. Fui na Onda Sul, que é uma das lojas que ele tem lá. Inclusive tá aqui a camisa do Capão Pecado. E o que eu percebi é que existe um incômodo muito grande entre o Lula estar se juntando com o Alckmin. O que é que o Lula poderia fazer nesse momento e a própria gestão do PT? Já que sabe que a gente vai ter, nesse momento, ter uma estratégia para poder vencer o governo Bolsonaro e ascender em São Paulo. Quando eu falo ascender em São Paulo, porque o Lula não precisaria do Alckmin como vice para vencer a eleição contra o Bolsonaro. Isso é um fato. As pesquisas, inclusive, prévias já mostravam o Lula bem colocado antes dessa aliança com o Alckmin. Isso foi, como eu disse para vocês, foram 2 mensagens enviadas, né? A primeira para o mercado e a segunda para o povo de São Paulo, para que talvez eles votem no Haddad, já que o Alckmin não estará concorrendo, e aí a gente pode ter um governo de esquerda de São Paulo. Então, o que é que a esquerda petista, o que é que a chapa do Lula e do Alckmin poderia fazer nesse momento? Tentar aproximar o Alckmin das pessoas que ele vitimou, para ele ir lá, para ele chegar na periferia e ver o mal que ele fez, sentir na pele aquilo que o Ferrez, que o Maurício, que a Dil, que o Brau, que outras pessoas que vivem ou viveram em algum momento na periferia vivenciaram ou vivenciam. A gente tem de fazer um trabalho de esquerda também crítica, por isso que o Guilherme Boulos diz ali que votará no Lula, mas que não vai ficar bajulando o Alckmin por motivos óbvios. E o Boulos também é um técnico, ele entende a necessidade dessa aliança. Só que ele também entende que não dá para passar pano no que aconteceu durante a gestão do Geraldo Alckmin em São Paulo. Então, se você, meu amigo, é de esquerda, tem essa mesma inquietação que o Ferrez, a mesma inquietação que o próprio Chavoso, as críticas que outras figuras públicas têm feito aí dentro da esquerda para o próprio Lula, você está correto. Você não está errado, não. A gente não pode vir aqui tapar o sol com a peneira ou tapar um olho e deixar o outro aberto, porque é o Bolsonaro e vale tudo para derrotar o Bolsonaro. A gente entende a necessidade desse pragmatismo, mas a gente também não pode ignorar o que foi o Geraldo Alckmin, o que foi a gestão do PSDB em São Paulo.
Eu sei que muita gente vai criticar esse vídeo aqui, não vai entender, mas eu preciso me posicionar porque eu tô vendo muita gente dando pedrada aí no Chavoso, dando pedrada no Ferrez. Eu até fico meio emotivo quando eu lembro das conversas que a gente teve lá no Capão, porque, pô, tem coisas que eu não posso expor aqui também, mas o Ferrez sabe que o que ele falou pra mim de coisas que são absurdas que acontecem até hoje na periferia de São Paulo, que são ligadas, por exemplo, à polícia. E aí você pegar um cara que viu ali amigos, viu jovens sendo mortos, tomando 25, 30 quilos, morrendo. Aí fala, vou tapar aqui agora os olhos, vou apagar momentaneamente minha memória e vou lá apertar 13 e esquecer que o vice é o Alckmin, não. E agora cabe à esquerda petista em especial, e em especial a equipe que ajuda a coordenar a campanha do Lula com o Alckmin, buscar aproximar o Alckmin desse público, para que o Alckmin entenda. Se o Alckmin quer mudar, supostamente, se o Alckmin é uma outra pessoa, que ele vai lá na comunidade, que ele sente à mesa com figuras que sofreram para escutar, para entender a dor do próximo, porque ele jamais vai sentir na pele dele o que o Ferrez sentiu, o que as pessoas do Capão sentem, o que as pessoas da Brasilândia sentem, o que as pessoas de outras comunidades de São Paulo sentem. Mas ele pode ir lá tentar entender a situação e não ficar meramente no gabinete. Então tá aqui, fica aqui a minha solidariedade ao Ferrez, ao próprio Chavoso. Eu já falei sobre isso, falei sobre o Chavoso, inclusive, lá no Avesso, agora na segunda vez que eu estive em São Paulo, que eu fui gravar o Avesso no Capão, passei o dia com o Ferrez, na ONG Interferência, eu vejo lá o corre-corre do dia dele lá, para tentar causar impacto positivo na comunidade de onde ele veio, eu vejo o corre dele ali para poder trazer a militância para um outro nível, mas parece que a esquerda realmente é muito academizada ainda, acho que o discurso só tem que ficar dentro da academia. Escutem o Mano Brown e tentem entender o que o Ferrez falou, tá bom? Compartilhe esse vídeo, sigam o Ferrez aqui no YouTube e na Rumble também, que ele tem lá um canal na Rumble, que é a mesma plataforma que o Talks do Monark, né? O Monark Talks foi gravado com ele, e tentem enxergar isso de outra perspectiva. Eu tenho sido recentemente vítima com frequência aqui de xenofobia, preconceito. Às vezes eu sou excluído de algumas coisas porque eu não faço parte do eixo Rio-São Paulo. E isso são coisas que me incomodam, mas eu não tive um parente que teve a vida tirada, um amigo dentro de uma comunidade de São Paulo, por exemplo, vítima de uma chacina. Então, se coisas simples me incomodam, imagina coisas desse nível em relação ao Ferrez e as pessoas que estão no entorno dele ali, por exemplo. Se você pretende votar no Lula, tenha essa consciência também de entender que o Alckmin não é um santo e que o Alckmin não vai mudar da noite pro dia e que a gente não pode fazer com que as pessoas que foram vítimas da gestão Alckmin simplesmente falem, paga isso aí, é passado, agora é Lula e companheiro Gerardo. Não pode pensar assim, tá? A gente tem de dar nome aos bois sim e cobrar quem merece ser cobrado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixa like, me sigam nas plataformas digitais. Estamos em pré-venda do nosso livro, O Mito, a Cronologia do Caos, é o meu próximo livro que será lançado entre julho e agosto. O link da compra tá aqui no primeiro comentário fixo, você pode comprar ele e ajudar para que a gente já bata de novo aí 1.000, 2.000, 3.000 exemplares vendidos na pré-venda, para que mais um livro nosso possa estar ali listado entre os 50, 30, 10 mais vendidos do Brasil na temática de política. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.